LinkedIn E aí, é um Gabriel? tabu pra mim. Estamos gravando ou não estamos? Estamos gravando. Antes que a Paloma roube minha fala aí. Yeah. I'm not gonna lie, dollar has gonna yeah. É assim aqui, Aline. Ele começa a gravar assim. Então tem coisas aqui no off. E quem edita é a esposa, Anne Bianchi. Anne, cuidado com as mensagens que a Aline falou aqui, nos deu. Olha, se tem alguém que sabe das coisas nesse mundo, se chama Aline Zanck. E sabe bem antes dos outros ainda. Com a imprensa não existe em off, né? Ou você conta mesmo, ou não conta. Então, primeiro de tudo, Aline, te agradecer a presença. A gente sabe da tua vida bem corrida. Graças a Deus, hoje estamos todos nesse momento, né? Com bastante coisa para fazer. Então, a gente sempre agradece aqui no começo o tempo. Né? Porque parar a tua vida, parar tuas coisas, o nosso intuito maior realmente é gerar conteúdo, é dar um empurrãozinho, né? Para aquela pessoa que não sabe muito bem o que está fazendo, estava esperando ouvir uma história legal, e cada vez mais as pessoas estão procurando atalho, né? Então não é muito bem o que a gente faz aqui, porque a gente conta histórias de verdade, como é a tua. A gente conversou um pouco, né? Eu sei mais detalhes, a gente se conhece há muitos anos, mas a história de vida eu sempre uso o Vico como exemplo. O Vico é meu sócio há 12 anos agora, e fui conhecer a história de vida dele mesmo no podcast. A história que morou nos Estados Unidos, a história que não sei o quê, que entregava pizza, que blá blá blá, né? Fui conhecer só no podcast. Então, muito obrigado pela tua presença aqui mesmo. Obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui, porque normalmente eu estou atrás dessa cadeira nos bastidores. E agradecer também a minha parceira de podcast, Paloma Mânica. Aí, pessoal. Oi. Oi, Oi. Pós quase cancelamento. Pessoal, sobrevivi aos que me atacaram também, ainda estou vivo. Vamos deixar claro uma coisa aqui já para todo mundo. Eu tenho meu posicionamento político bem nítido. E, claro, sempre deixei claro nas redes sociais. Esse podcast aqui, ele vem com o intuito de ouvir histórias. Independente, pessoas. Da onde vocês vieram, que cor que vocês são, qual o partido político, qual religião, eu não tô nem aí para isso. Então, assim, se vier para cá com conteúdo, contar a história de vida de alguém que realmente representou alguma coisa, vem para cá, o convite está estendido a todos os partidos, está estendido a todas as religiões. Quem quiser vir para cá falar sobre judaísmo, quer vir falar sobre qualquer umbanda, qualquer coisa, nos chama, nos contacta, que claro que a gente vai avaliar, ver se aquilo é válido para o nosso propósito, fique claro. E quem quiser abrir seu podcast também, está convidado, a gente dá dicas, abra o seu podcast e faça do jeito que você quiser. Inclusive, tá? a gente vai lançar um curso. Então fiquem todos muito à vontade aqui. A vontade ficou muito bom. À vontade. Vai vir. Aliás, né, Gabriel e Anne Bianchi, que está nos ouvindo, temos que fazer um canal só para esses arreganhos, né? Exato. Canal de cortes. Canal de cortes para arriados em nós mesmos. Jesus. Tá muito bom. É que a cabeça hoje... Agradecer aos nossos parceiros. O primeiro que acreditou nesse projeto, Red Bull. Espírito Santo. Academia Rafael Toro, eu deixo sempre pra Paloma Mânica, porque uma economista falando de finanças fica muito melhor, né, gente? Fica muito melhor. E tem muita veracidade nisso, né? Porque a Academia Rafael Toro é pra quem quer entrar no mercado financeiro aí, banco, tudo, investimentos. E eles têm várias certificações lá, CPA 10, CPA 20, e eles têm uma metodologia muito diferente. É um assunto super conservador e hoje em dia eles são super despojados, assim. Então vale muito a pena ver, o conteúdo é muito bom. O Instagram deles já tem muito conteúdo, então vale muito a pena participar da academia. E nosso mais novo patrocinador, Cadeirode, que nos mandou essas cadeiras sensacionais. Essa Aline pode falar. Então, porque a cadeira é maravilhosa. A cadeira... Eu já vou levar pra mim. Olha aí. E a Cadeiroide, pessoal, não faz só cadeiras. Faz todos os tipos de móveis. Então segue lá o Instagram deles. Cadeiroide Oficial, Cadeiroide Porto Alegre. São mais de 30 lojas pelo Brasil, então tem bastante coisa legal aí. Tá? Só seguir eles lá. Aceita Pix? Eu acho que eles aceitam qualquer forma de pagamento. Eles são bons de negócio. Inclusive lá. no Pix deve ter desconto, né? Então vamos lá, Aline. A gente sempre começa aqui, quer dizer, sempre não. Antigamente a gente começava com a pergunta que é a nossa maior característica, que é nasceu aonde, filha de quem, se tem irmãos. E aí o nosso papel aqui é se fazer ficar naquela linha do tempo, para as pessoas entenderem lá em casa o que aconteceu.
E depois a gente mudou um pouco esse ano, acho que foi meio do ano, um pouco aí. A gente mudou. A gente faz uma pergunta assim, o que a Aline Zanck está fazendo hoje? Quem é a Aline Zanck hoje? Quais são as últimas atividades? Em algum momento, ou eu ou a Paloma, nós vamos pensar, tá, mas em que colégio que foi? Como é que começou? E aí a gente... Não é assim, eu fiz o colégio e me formei. Não, a gente quer entender bastante coisa aí e tal. Sim. Aliás, qual é o teu tempo? Pra gente ir controlando aqui também. Tô com vocês. Ah, a gente Irado. também. Então, Seja é vocês. isso. Então vamos embora. Uma vibe. Vai ter comida? A gente... Quase isso. A gente quase... Quase. A gente tem... Aí eu tem fico umas mais um coisas. pouco. Se tiver comida, eu fico um pouquinho. Viu? Se fosse ao vivo, a gente poderia pedir ao vivo, mas a gente dá uma segurada. Ah, imagina chegar aqui. Aí eu vou loucura. Eu vou loucura chegar nesse nível. Só fazer ao vivo. Boa. Vai chegar. Aí começou. A Viu? pulguinha do ao vivo veio novamente, pessoal. E aí, gente? Aliás, tu que tá ouvindo aqui, Gabriel... Exato. O Gabriel... Além de saber que a gente tem um grande problema nesse canal. Qual? Falta uma veia comercial aqui, porque a gente esquece. Porque a gente monta toda essa estrutura. Aliás, temos um presente aqui. Pode entregar o Calma, presente mas pro convidado. não, eu ia Eu fiquei esperar olhando um pra aquela WhatsApp, caixinha ali e pensei, o que será que vai sair Isso é um dali? Isso é Eu um não vi isso aí no vídeo. O que será que vai sair? Não, é um novo parceiro também da gente. Exatamente, o SOC faz brindes incríveis ali pela Autêntico. E ele mandou um presentinho pra nossa convidada. Tem minhas relógios, vou dar uma Rashi. ajudada aqui. É que tem que... Meu braço é curto, eu tenho que ter um cabinho ali pra empurrar ali. Enquanto a Aline tá abrindo ali, eu vou falar então, Aline, que o nosso problema é o seguinte, a gente esquece de pedir o nosso pagamento aqui. E o nosso pagamento, pra quem tá assistindo, é só Olha só. se inscrever, curtir e compartilhar esse canal. É só isso que tem que fazer. Gente, tem meu nome. Viu só? Você Viu não só foi que reprovado na minha aula. Isso aí, ó, personalização. Sempre. Press kit, gente. Isso não ensino na faculdade. Não ensinam na faculdade. Press kit personalizado. Olha só, amei. Que legal, que bom que tu gostou. Então, um beijo também pro SOC, também que que é nosso parceiro aí. Peraí, E já vou botar Red Bull aqui dentro. a geladeira é totalmente tua, com todos os sabores. Todos não, na verdade, são 7 sabores, tá faltando 2 ali. Mas tem o novo sabor, que aliás acabou de chegar faz umas 2 semanas. Que Morango é com pêssego, pêssego. morango com pêssego, exatamente isso aí. Muito bom. Já vamos. E então, Vamos lá. Aline, qual que é o momento hoje da Aline Zanck? O que tu faz na tua vida? Conta aí pra quem não sabe nada, que eu duvido, mas conta aí. Então, eu trabalho com comunicação. Eu pego as histórias dos clientes e a gente transforma num texto e envia para os jornalistas. Porque diferente de um anúncio, onde a gente vai lá, fala bem de si mesmo e tal, nada contra a agência de publicidade, tá, gente? Mas o nosso trabalho complementa a agência de publicidade. A gente pega formadores de opinião e conta essa história dos nossos clientes e eles fazem a sua interpretação, né? E divulgam de mídia espontânea. E também fazemos bastante conexões de clientes com público final, ações com influenciadores, que hoje eles chamam de marketing de influência. E antigamente a gente chamava de network. E antigamente, lá nos Incas, era indicação, marketing de indicação, boca a boca. Sim. Tá. E aí nos conta um pouco da tua vida. Como é que isso tudo foi... Quando é que desenhou essa carreira, assim? Porque a gente Faz um tempinho. faz um tempinho, né? Mas a gente não precisa entrar em muitos detalhes Não, aqui. tempinho. Não, não é tanto tempo assim, também tá aí, né? Tá. Como é que tá a tua empresa hoje? Como é que é? Vamos começar lá do início. Vamos Do lá. início, Tá, do então início. vamos lá. Então, aos 14 anos, gente, eu venho de família humilde. Minha mãe teve um segundo casamento e aí eles expandiram as agropecuárias e tudo mais. Só que eu, desde os 14 anos... Tu é daqui? Sou de Igrejinha, Legal. Little Church, onde tem o Little- Oktoberfest. Sim, esse a gente Às conhece vezes muito as bem, pessoas com não sabem certeza. O Schuller, o Edu Pois Schuller. é de lá, né? Um beijo pra ele também, teve aqui, é de Igrejinha também. Que ele vem pra Smart lá. Sim, a minha irmã trabalhava com ele também. Ah, que legal. A minha irmã fez um intensivo que ela aguentou 2 semanas comigo, depois ela foi trabalhar em Igrejinha. Ela durou 2 semanas inteiras comigo. É difícil se adaptar com família. É difícil. Mas ela aprendeu bem, aprendeu rápido. Hoje ela tá aí decolando, daqui a pouco. Quem sabe volta aí comigo. Coisa linda. Ó, Então, com 14 anos, eu comecei a já gostar de comunicação e fui trabalhando numa fábrica, passando cola, que se chamava Palmer's, hoje é Usaflex.
Ah, Bah. legal. E fiquei lá 1 ano e meio. Só que assim, ó, uma coisa que eu acho super importante quando a gente julga os adolescentes de hoje, de 12, 13, 14 anos. Na minha época, com 14 anos, eu não sabia a diferença de trabalhar no escritório ou de trabalhar na produção de uma fábrica. Então, para mim, aquela placa serviços gerais, assim, que eu passei na frente da fábrica, serviços gerais deve ser lavar louça, sei lá, fazer alguma coisa, limpar, né? Eu vou lá. E nessa proposta, minha mãe ainda falava, Aline, tu só vai estudar à noite se tu arranjar um trabalho de dia. E ela sabia que eu não sabia fazer nada e que eu não ia conseguir o trabalho e ia continuar estudando de manhã, né? Mas qual que é a vontade, por que ter um trabalho aos 14 anos? Porque meus pais se separaram aos 10 anos e eu entendi que para mim ter uma liberdade assim no futuro eu tinha que ter meu próprio dinheiro. Então eu fui em busca disso. Só que ali, a gente com 14 anos, gente, o adolescente ele não sabe o que ele quer ser na vida. Sim. Né? Hoje a gente Nem tá com com 40 anos e a gente ainda não sabe. Talvez nem agora. Então foi nesse meu raciocínio com 14 anos que eu fui lá, passei cola durante 1 ano e meio e descobri lá que eu queria ser alguém da comunicação, que era telefonista. A telefonista da fábrica anunciava, eu lembro até hoje, ó, atenção, saída de veículo com destino ao centro, ou saída de veículo com destino a Três Coroas. Aí aquele carro disponível da fábrica, né, fazia os outros serviços que tinha que fazer e aproveitava a corrida, né? Então eu queria ser a telefonista porque ela ficava na caixa de som o tempo inteiro. Foi ali que eu comecei a gostar de comunicação. Legal. E foi ali que, saindo dessa fábrica, que daí eu descobri a diferença de escritório e em produção de fábrica, que eu comecei a fazer vários cursos de Senai, assim, tipo, não deu tempo de eu sair da Caixa Econômica e chegar em casa. Fui no Senai e fiz 12 cursos. 12 cursos. Conta um pouquinho disso aí, vamos entrar um pouco mais, assim, quanto tempo tu ficou na fábrica e fazendo o quê? Pra galera entender mesmo, assim, e de novo, né, eu aprendo muito no podcast aqui, muito mesmo. E principalmente sobre o que eu mais falava, né? E continuo falando. Eu acho que a meritocracia, ela é muito válida. Eu acho que Mas tu tem que entender de onde as pessoas estão partindo. Para poder avaliá-las ali também, né? Daqui a pouco, né, julgar melhor as coisas. E isso eu tenho aprendido muito aqui. Mas eu continuo defendendo que quem quer mais, faz mais, entrega mais, ganha mais. A conta mais ou menos é simples assim, né? Porque eu, né, comecei também como funcionário de todo mundo e fui criando espaços para mim. Só que eu trabalhava antes das 8 e depois das 6. Né? Então dava o meu jeito. Agora, assim, tu muito nova, com 14 anos, né? Fui lá fazer... Eu, durante o meu colégio, aos finais de semana, eu era monitor daqueles brinquedos infláveis. Meu sonho era ser monitor do brinquedo inflável dentro do Planeta Atlântida. Porque era só os caras... tinha uma seleção. Tipo assim, meu Deus, quem é que vai ser monitor do planeta e tal. Essa era a minha ambição naquele momento. E eu acho muito legal isso. Então dá uma falada assim, quanto tempo tu ficou lá, o que tu fazia, para as pessoas assim, entenderem que aonde tu tá hoje, as pessoas que tu atende, as contas que tu atende hoje, é reflexo desde lá de trás, assim. Como é que foi? Muito lá de trás. E de lá que veio essa bagagem e essa agilidade que a gente tem, assim, de resolver e de dar uma solução para o cliente hoje. Porque, mesmo não sabendo o que era serviços gerais, na entrevista eu falei, não, eu sei o que é serviços gerais. Né? Só que, na verdade, eu ficava lá em pé das 7 horas da manhã até 5h15 da tarde, com o cabelo cheio de cola, porque a pessoa não tem habilidade nenhuma, com 14 anos. E eu passava cola naquelas tirinhas, que é aquelas trancinhas que vai na sandália. Sim. Então, ela passava com uma outra maquininha, assim, e saía aquelas tirinhas. E eu trabalhava 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses lá. Aí de lá fiz vários cursos, desde informática, que era Windows, Word, Excel, lembra? Assim, mas fez lá? Não, eu saí da empresa, deu 1 ano e 4 meses, da Palmers. Fui demitida. Porque naquela época eu acho que tinha umas coisas assim que hoje a gente pensa, nossa, cara, era cronometrado até para ir no banheiro, tu não podia fazer lanche. Eram umas coisas assim, tipo, eu ficava literalmente de pé das 7 da manhã A administração às 11h30. antiga. Tipo, produção. Henry Ford, produção. aperta, passa. Sim, era uma coisa assim, nossa, eu lembro assim, que eu ganhava centavos por hora, acho que eram 60 centavos, tá? Tenho na carteira ainda. E foi incrível porque, assim, eu saí de lá querendo ser alguém, sabe?
E aí eu peguei toda a rescisão, e da Caixa Econômica até chegar na minha casa, eu já tinha gastado todinha ela. Foram 12 cursos no Senai. Então, esse de informática, era secretária moderna, telefonista. Tudo já com viés para comunicação? Tudo, auxiliar de escritório, tudo. Eu fiz vários cursos, tá? E aí, nesses cursos, eu era... Alguém te ajudou nesse processo de escolha ou não? Eu Não. sabia que Meu aquilo ia te pai- ajudar de algum jeito. Eu também não... Se alguém quisesse me ensinar, eu também não estava escutando. Porque, pra mim, meu pai queria que eu fosse secretária num consultório. E a minha mãe continuou duvidando de mim, né? E aí ela continua duvidando até hoje. Eu acho que ela não sabia que eu trabalhava tanto, assim. Agora que eu tô com ela 24 horas por dia, eu acho que agora ela viu que, minha filha trabalha. Ela trabalha. Sabe que eu tenho outra coisa também que eu fortaleço com o tempo, né? A raiva te motivou em algum momento? Sim. E motiva até hoje, gente. Às vezes eu falo, eu não sigo os coleguinhas, né? Eu não sigo a concorrência, porque como a gente... tá assim, a gente recebe tantas informações durante o dia, às vezes pode pegar a referência de alguém. Então, sim, minhas referências são todas de fora. Todas de fora, não sigo ninguém, não mando energia de quem tá bem, de quem tá mal, porque não sei se tá bem, se tá mal. Mas quando eu vejo um bom trabalho da concorrência, eu penso que bom que ela existe, porque se ela não existisse, eu ficava acomodada fazendo mais do mesmo. Então, toda vez que eu vejo um trabalho legal de uma concorrência, não que eu procure, mas que ela chegou em mim, um trabalho legal, um exemplo legal, eu penso, poxa, podia ter feito isso. Tem que acordar mais cedo amanhã. Sabe? Essa história de quem se organiza, não trabalha na sexta, essa história de quem, trabalha só 6 horas que vai... Não vende esse curso pra mim. Não vende esse curso pra mim, porque eu não acredito em tu ganhar mais, em tu trabalhar mais. Tipo, a pandemia, Aline, como é que foi na pandemia? Foi ótimo! Trabalhei mais pra manter o mesmo que eu tava ganhando. Se eu tivesse trabalhado menos, eu teria ganhado menos. Mas eu trabalhei mais. Mas, óbvio, gente, foi um trabalho aí. Na pandemia, eu estava aí com 3, 4 anos de empresa. Foi um trabalho de cobrança de boletos. Lembra, fulano, aquele favor que eu lhe fiz? Comecei a cobrar. Mas não assim, cobrar de maneira... Vou ligar e vou te cobrar agora. Não, foi um trabalho mais... leve, sabe? As pessoas ficaram precisando de mim, viram que era pandemia e isso acaba sendo uma corrente, né? Quando você trabalha certinho, sem tirar o trabalho de alguém, sem pisar em alguém, e ali aquela escadinha realmente existe, né? Um degrau, depois de outro degrau. Ela funciona quando tu precisa. Por exemplo, depois desses 12 cursos que eu fiz, num desses cursos, tinha várias empresas, assim, numa delas tinha vaga de telefonista. Como eles já me conheciam, já viram toda a minha história lá nesses cursos, que é aquela coisa, né? Tu entra no curso, quem tu é, de onde tu veio, quantos anos você tem, né? Então, eu repeti muitas vezes e tinha os mesmos colegas. Então, eles me contrataram. Então, com 16 anos, já era telefonista, né? Telefonista e recepcionista. Trabalhei 7 anos nisso. E consegui uma vaga na Azaleia, bem naquela época que a Vulcabras comprou. E era uma vaga, naquela época eu tinha ganhado uma bolsa na Facate para estudar relações públicas. E a vaga estava competindo as 2 turmas da Facate. Porque a Azaleia Olímpicos, né? Então era a Azaleia Olímpicos de Jean. Márcio Calage já esteve aqui com a gente também. Ele é incrível. E a gente ficou maravilhado com ele. Incrível. Porque ele achou assim, obrigado, eu nunca tinha feito um negócio. Eu disse, como tu nunca fez? Que as pessoas não descobriram, mas foi uma aula. Ele é um gênio. Ele é um gênio. incrível. Eu trabalhei direto com a Nadia Kirsch, que é ela que cuidava das marcas femininas, e ele ficava no núcleo da Olímpicos naquela época, né? Então, foi uma experiência incrível. Por quê? Porque eu só passei naquela seleção de 70 alunos da Facate contando a história que eu passei cola. Que, assim, gente, eu fui 8 vezes na Azaleia. Eu achei, agora eu acho que eu consegui, né? Ou não, né? Porque até a antitetânica eu tive que fazer para fazer uma entrevista lá. E assim, gente, cara a passagem de Igrejinha para Parobé. Era um mundo, assim, não esse que a gente vive hoje, né? E, enfim, mas passei quando a diretora de RH, agora me conta
a história que tu escreveu lá na pesquisa, que aquelas entrevistas que tu escreve, Sim. depois lá tinha a pergunta case de sucesso, sei lá o que era case, né? Aí eu perguntei, o que é? Uma história feliz. Claro, tem uma história feliz, né? Então, passei cola, queria ser telefonista, aí fui lá, comprei os cursos depois que saí da fábrica. No final, diretora de RH, gente, conhecidíssima, chorando, assim, né? Porque ela viu que... E outra, eu já tinha pessoas que eu conhecia ali, quem indica das Azaleia, porque assim, a gente sempre tenta, né? Entrar pela janela. Entrar pela janela, né? Se a porta não abre, a gente tenta pela janela. Eu sempre quis Vai comunicação, né? tentando, né? Sim, com 15 anos... então, com 15 anos eu era colunista social de igrejinha, assim. Olha... Eu tava em todas as baladas dos playboys da cidade, gente. E era assim... Eu era pobre. Passadora de cola. Eu ia nas mesmas festas que os filhos do dono da fábrica. Mas tu tinha... Na época de Will Bar, assim, incrível. Tu ia nessas festas com um objetivo já? Com o objetivo de conhecer pessoas, gente. Eu estudava a revista Soft Star para quando as pessoas chegassem em Gramado no festival de cinema, eu chamar as pessoas pelo nome. Então, assim, eu sabia todo mundo pelo nome. Sabe aquele filme Isso é Diabo bizarro. Veste Prada? Copiaram de mim. Eu virei Muito sócio bom. do Boca por isso. Sério? Eu sou muito ruim. Não, é uma brincadeira, mas assim... Mas podia ser verdade. O Boca é muito bom de memória. Ele é muito bom de memória. E eu... Ele é ótimo mesmo. Cara, ver a pessoa assim, meu Jesus, quem é agora, né? Uhum. E aí o Boca, fulano, isso aqui é lá, já foi, já trabalhou lá, já fez aquilo, já fez isso aqui. Ah, tá. Obrigado. Não, o Boca, assim, toda vez que eu montar o meu mailing pra botar rostinhos novos no meu mail e tal, quem tava lá no Instagram já tinha curtido a foto, já tinha comentado das Com pessoas? certeza. O Boca. Felipe Carneiro, ele mesmo. Óbvio. É uma ele. instituição de Porto Alegre. É ele. Mas, assim, foi um bom período, assim. Eu fui 3 anos colunista social de Igrejinha, depois de Gramado. Nem morava em Gramado, né? Igrejinha dá 40 quilômetros. Muito andei de Citral, indo para Gramado. Depois de festival de cinema, eu ia para rodoviária. Toda arrumada e maravilhosa, pegar um Citralzão. Né? Então, foi um longo caminho aí. Vai lá. Não, eu ia perguntar, tá, aí chegou na Azaleia e passou. Passei, trabalhei com a Nádia Kirsch, que na época ela já estava 18 anos na Azaleia, então tinha uma grande história ali de Azaleia e uma grande nova história que estava surgindo, que era a chegada do Pedro e a da Vulca Brás, né? Então, eu peguei bem a fase onde a Azaleia deixou de ser Azaleia e se tornou Vulca Brás, que foi quando a Azaleia, naquela época, ela era até banco, né? Ela dava casa para os funcionários morar. Então, tinha um loteamento chamado Azaleia, que as pessoas moravam, os funcionários. Tinha banco, a Azaleia emprestava dinheiro. Então, era uma empresa familiar que se tornou uma empresa não familiar. Então, estava naquele processo. E no que tu passou lá? Qual era a vaga em específico? Trabalhar no marketing. Eu era Já? estagiária, mas eu ficava demandando assessoria de imprensa. Eu ficava olhando assim, a Dakota saiu mais que a Azaleia, por quê? Aí eu ficava olhando as revistas, assim, e via que o clipe, a mesma assessoria, e as outras marcas estão emplacando mais que a Azaleia, por quê? E aí a Nádia já sabia que eu era bem metida, mas eu era uma metida com argumentos, e me deixava. E imagina, gente, eu, bem jovem, né? Demandando, assim, primeiro semestre de relações públicas, e já tinha ganhado um prêmio Unirádio ainda na época da TVE, e com uma produção e locução de um spot eleitoral ainda. E eu era metida, que eu não sabia, eu era metida. Fala aí. falar? Claro, fala aí, mas o que a gente mais quer. Metida, gente. O que a gente Eu mais- sempre fui metida. Aliás, se alguém está me escutando, sempre fui assim, metida. Mas eu fui Sim, metida muito. porque... Sim, já briguei com Vossa Excelência aqui, que, aliás, hoje está me dando mais oportunidade de falar com ele do que nas reuniões que eu tentava fazer com ele. Eu vou falar. Fala, Vamos, fala. posso falar? Tá Posso? vermelho. Eu não te convidaria aqui se não fosse tu. Então, aí eu conquistei o meu espaço nesse coraçãozinho, se há um. Não, existe. Não, ele Lá tá no em fundo. constante. Bem no fundo. Mas eu... Ah, para. Depois que virou pai, ele tá uma doçura. Pois Pode falar. então.
Não, mas eu sempre fui muito metida, assim. Metida porque... Imagina, gente, tipo, eu era colunista social já naquela época e eu estudava o South Star, assim, eu decorava, eu sabia quem era quem, eu sabia quem era... Assim, ó, pisou naquele serrano, eu sabia quem era. Tipo, nunca tinha... Na época era Vic Sorrentino, Mano Zampronha e Paulinho Ebel. E hoje você sabe, né? Paulinho Ebel tá aí na política. Exato. Vic Sorrentino aí, o número 1. E... O Mano Zampronha continua aí com seus negócios da família. Mas, tipo, naquela época, assim, eles eram os solteiros mais cobiçados do Rio Grande do Sul. Nem me conheciam. Eu cheguei aqui, toquei no ombrinho. Oi, tudo bom? Eu sou a Aline, colunista social daqui. E conhecia já todo mundo. Eu conhecia, porque ninguém me conhecia, né? E já me apresentei. Eles estavam organizando uma festa lá que se chamava Winter Festival, que depois o Gustavo Paulo, na época... pegou esse legado, essa marca deles. E naquele mesmo dia que eu me apresentei, eu já era hostess. Eu já estava autorizando quem entrava e quem saía da festa. Barrei o Bambam. Lembra que ele ganhou no Big Brother? Viu só porque a gente discutiu. Então, entendeu, já? Eu barrei o Bambam. Porque queria entrar de regata. Queria entrar de regata numa festa, gente, tinha dress code. E eu, baixinha assim, peguei, virei uma cadeira que tinha lá, me botei do lado de segurança e já quem entra e quem sai. Assim, me autopromovi na festa deles e ajudei eles um monte. Estavam lá, tucanado. O que... É mais ou menos o caos que a gente tá aqui há 10 dias do nosso principal evento. Não, E temos alguns probleminhas. Nem vamos Uma falar meia sobre- dúzia de 6 ou 12. Mas enfim, foi uma longa experiência ali na Zaleia, da Zaleia. Não pula assim. Não pula assim. Não. Qual é o que tu dá Azalea, já que a gente pulou, a gente não tá falando muito da faculdade, porque ela meio que se explica, assim, né? O porquê Se que foi explica. Quando eu comecei a abrir fácil assessoria de imprensa, eu vi que eu gostava daquilo. E eu brifava com argumentos, assim, sabe? Porque, poxa, como uma mesma assessoria que tem o mesmo acesso, atende os nossos concorrentes na época da Cota, a da Cota estava saindo mais que a Zaleia. Por quê? Se nosso produto também é tão competitivo quanto o deles. E aí eu ficava questionando, e eu dizia, tá, mas aí elas justificavam, é que faltou vocês nos darem as amostras, os mimos, né? Faltou, tá, agora não falta mais, vai receber a grade inteira. Então eu ficava controlando aquilo manualmente, gente, porque hoje tu faz o clipe, tu vai lá, recorta o jornal online, né? Na época você recortava a revista, colava, dizia o dia, a hora, tudo manual, né? E eu gostei muito disso. E uma pessoa que foi minha mentora nesse trajeto, porque nunca trabalhei em empresa de assessoria de imprensa, né, gente? Então, quem me ensinou assim foi a Aline Wieser, que é colunista social até hoje, IRP de Gramado. E ela tinha uma cobertura na frente do Bilbar. E ela só deixava eu ficar posando lá na casa dela se eu fizesse o clipping pra ela. Gente, eu ia pro Bilbar com as mãos pretas de jornal, né? Recortou aquele jornal bem rápido pra poder ir pra festa, né? Então, era isso, assim. Foi ali que ela me ensinou o que era clipping. Então, recortar mesmo também. E aí ela Como é que tu conheceu ela? No Bilbar também. No Bilbar. De metido. Ó, eu sou colunista de igrejinha, agora eu vou ser de Gramado, você tá colega. E vou ficar na tua Assim, casa. E vou ficar na tua casa. E de lá comecei a ficar mais metida ainda. Na época tinha um site chamado Qual é a Boa. E aí eu conheci essa galera em Gramado pra fazer a ponte em Porto Alegre. E virei colunista do Qual é a Boa também. E aí era muito legal. Eu comecei a conhecer as pessoas, Ranieri. Nossa, conheci umas pessoas muito legais, assim, de Porto Alegre. Patileivas também. Na época foi bem legal, assim, porque eu acabei construindo um relacionamento de pessoas que eu só estudava pela Soltstar. Então, legal isso. eu via elas, né? Então, foi muito legal, assim. E eu começava a observar a gente da maneira que podia, né? Eu acabava observando depois, né? O pós-evento, porque eu não ganhava os convites, né? Não era convidada. Então, eu olhava o que acontecia depois, na 0 hora. Nossa, eu, assim, meu sonho era sair na 0 hora, né? Mas depois a gente entende, né? Que assessor não sai, assim. E depois a gente vai estudando e vendo que assessor não sai. Porque o teu trabalho é fazer a pessoa sair. Tu não sair ali, né? Sabe que eu... É que a gente é muito diferente do começo, né? Eu sempre gostei, a minha veia sempre foi a operação. Eu entendo como é que as coisas, eu já vejo como é que as coisas têm que ser. Né? Pra caneca chegar aqui tem um processo. Né? Pro evento ser montado tem um processo. Eu sempre gostei mais disso. Mas o meu padrasto, que me criou desde os 9, 10 anos, ele foi um grande executivo da HP.
né, da Hewlett Packard. E ele era o vendedor. Ele era o cara do Brasil. Ele tratava com Colombo, tratava com grandes canais que eles chamavam no HP. E tem uma coisa que ele sempre me falava, teve umas vezes que a noite começou a aparecer, porque enquanto eu estava no quartel não tem muita foto, não tem muita coisa, mas a noite começou a acontecer, ele começou a ver que fotos dos meus sócios só saíam, porque eu estava sempre, no dia da operação, eu não tenho nem prazer, e por isso também... Eu vi isso. Exato, e talvez por isso eu não tinha o entendimento total do teu trabalho, só dificultava o meu. Então assim, cara, tem que ter regra, não importa se é o Bambam, se é o Papa, tem pulseira, entra, não tem pulseira, não entra, e vai ser assim, não vem gritar aqui que não vai adiantar. Pode ser 2 metros, pode ter meio metro, não vai passar. Sim. E aí ele me chamou uma vez e falou, e uma das conversas que eu mais gravei, assim, fora a gestão de grana, foi, cuidado. Se tu não começar a aparecer nas fotos, ninguém vai lembrar de ti. Porque tu tá sempre lá atrás. Se tu não aparece nem na foto, daqui a pouco as empresas vão mudar, porque as coisas mudam. E pra mim foi difícil entender isso. Eu só fui entendendo, na real, que as coisas mudam quando a Farms fechou. Porque eu era a Farms, total. Eu era o posto Ipiranga da Farms. E aí, quando ele me falou isso, eu comecei vou aparecer na foto. E ele deu o exemplo dele. Quando eu vendo lá 1 milhão de impressoras para Colombo, para Manlec, para qualquer outra marca, eles compraram do Marçal, do Gaúcho, do não sei o quê. Então, meu nome vai estar sempre na boca de todo mundo. O cara que tem o mesmo cargo que o meu, mas que tem que produzir as impressoras, esse gestor operacional, ninguém sabe quem é ele. O cara está se matando lá. 1 milhão de peão, máquina, não sei o que, parará. Mas ele não aparece, ele vai depender. Hoje em dia tem ferramenta, tem LinkedIn, tem não sei o que, mas ele não aparece. Quem é convidado para os coquetéis sou eu, quem viaja sou eu, quem não sei o que sou eu. E aí isso me deu um estalo. E a partir daí eu comecei a dizer, é verdade, eu tenho que estar pelo menos na foto de sócio, eu tenho que estar. Até hoje eu não vou tirar foto com um artista, por exemplo. Sim. Não me chama atenção, ponto, acabou. Tem 1 ou 2 artistas assim que, esse cara, eu respeito esse cara, é diferente dele ser famoso. Eu respeito a história dele, porque eu conheço um pouco ali e tal. Mas senão, não faço questão de ir lá, não me atrai, ponto. E tudo bem pra quem é apaixonado. Só que eu comecei a entender um pouco mais. Tipo assim, cara, tem uma parte da aparência das coisas que faz parte do mundo. É a mesma coisa que o cara discutir com o capital. Eu não gosto do capitalismo. Tudo bem que tu não goste, mas o mundo que tu vive é esse. Né? Então, são aquelas coisas... O mundo de aparências, o cara fala assim, não dou bola. Cara, tu não dá bola até um certo momento. Depois, se tu tem um pouco mais de ambição, um pouco mais de coisa, tu tem que mais ou menos usar a roupa que tá todo mundo usando, usar as coisas que todo mundo tá viajando. Comprar iPhone. Comprar iPhone, ter um Mac. Acabei de falar numa reunião, não lembro com quem, que agora os Macs são tudo cinza chumbo, né? Alguma coisa assim. E o meu é prata ainda. Prata ainda. Eu não preciso de um Mac novo. Porque eu uso o Mac para quê? Excel, internet, não sei o quê. Mas eu já comecei a notar que nas reuniões, quando tem outros caras, outras pessoas, eu sou um dos únicos ainda que abre um prata. Pra tu ver como isso chama atenção. E talvez eu comece a ver preço por só estar com a mesma cor de Mac. Comunidade. Exatamente. Exatamente. O sentimento de pertencimento, né? Exato. Todo mundo quer pertencer a uma comunidade. Né? Olha como foi aquele processo do iPhone 4, que era branquinho e alto. Vocês lembram disso? Eu não lembro, eu acho. Não, a Paloma é bem mais nova, mas Não, mas eu acho que eu tô desde do primeiro iPhone. Eu lembro do 3, que ele era curvo atrás. Esse aqui eu lembro, isso aí? Esse era o 3. O 4, lembrei. Altinho, Que daí ele veio primeira vez que ele veio quadrado. Ele começou a vir quadrado. Tá. Ele veio reto nos cortes. Isso. E ele era mais grossinho, né? Mas e aí, nós somos nas Alé ainda, tá? Tá. O que tu lembra, assim, que te marcou, assim? Difícil te marcar com dureza, porque o teu primeiro trabalho foi muito duro. Mas não de dureza física, de dureza mental, assim, tipo assim, errar alguma coisa, aprender alguma coisa, ou ter, que nem eu, né? Eu tive chefes que eu agradeço muito por ter aprendido o que eu não quero fazer. Então, assim, quando eu comecei a ter as minhas empresas, principalmente no entretenimento, e eu deixei muito claro para os meus sócios, hoje em dia são mais de 20, graças a Deus, que eu tenho certas premissas que eu não negocio. E não adianta falar comigo sobre isso. Já sabe que meu sócio, ser meu sócio tem essas regras aqui. Sim. E eles são inegociáveis. Então, abre outra empresa, ou compra minha parte, enfim. Se um dia for pender para alguma coisa que eu não negocio. Né? Pra ti, assim, como é que foram essas coisas, assim, nessa tua formação, né? Eu errei em ter saído de lá.
Porque quando tu tava nas Aleias, tipo assim, tu é muito assediado, assim. Porque se tu tava... Naquela época, se tu tava numa grande empresa, assim, é porque tu era bom. De fato, assim. Então, não tinha essa coisa de LinkedIn. Processo seletivo, né? Tu ir 8 vezes no processo seletivo. Fazer Sim, vacina antitetânica. Eu passei pra fazer no- uma seleção. Eu passei no da Sicredi, acho que foram tipo umas 6 a 7 também. E aí no final eles me aprovaram e eu não quis. Ah, tu só foi testar o sistema. Cara, eu só Ah, queria só saber vou se eu ia passar. Só pra ver se eu ia passar, entendeu? Eu passei e não era isso. Mas eu não deveria ter saído, assim. Na época eu tive que sair porque... Nossa, me apaixonei pela SPM, então eu tava fazendo vários cursos da SPM. Mais um. E na SPM... Sabe quantas pessoas passaram por aqui que foram... que eu não conhecia. Aí eu fui lá e aí eu tenho que fazer... Eu vou estudar aqui, de qualquer jeito. Não sei como ainda, mas eu vou. Eu fazia aqueles Foi o cursos Ariel. rápidos, né? O Ariel Tem foi o mais que não tinha condições... Não, os outros tinham condições de grana. O Ariel também não tinha. Disse, sei lá o que eu vou fazer aí, que os pais deles também não tinham condição de pagar. A história do Ariel é muito legal até. Ele é muito novo e desde muito novo tem uma cabeça pra frente, assim. Mesma coisa, fez todos os Ariel? cursos. O Ariel, que é DJ, é comunicador da RBS. Sim. E, enfim, um queridão. Eu ganhei uma mantinha dele no inverno agora. Tu vê, né? Eu vou Eu contar- tava lá, ó. Eu nem sei se eu poderia falar isso, mas como é positivo, eu vou falar. O Ariel sempre teve trabalho, sempre. Mas a partir do momento que ele teve na RBS, ele põe na cabeça que o dinheiro da RBS é para ele se sustentar. E todo o dinheiro que ele ganha de cachê, de DJ, ele investe nele mesmo. Então, assim, quando ele ganhava 100 pila, ele comprava adesivo. Aí ele começou a ganhar 300 pila, ele comprava manta. Aí ele comprou boné. E ele comprou não sei o que. E eu lembro, eu tô arrepiado, porque eu lembro ele falando quando ele começou lá no Barum. Ele disse, eu vou ser grande. Eu sou torre e comprar Eu acompanho ele desde a época que ele começou a mexer no Instagram dele. Ele fazia uns vídeos, umas animações muito legais ali. Ali eu já comecei a mapear ele, assim. Eu conheci ele numa formatura do Luan do Vale. Lembra do Luan? Sim. Aí eu Um dos lembro meus melhores amigos, por sinal. Exatamente. Eu acho que eu lembro de ti de lá. Aí eu lembrei que foi na formatura do Luan que eu vi o Ariel. Eu pensei, que DJ bom. Aí depois ali ele se E aí ele estourou. começou com a gente lá no Barum e tal. E ele, cara, eu invisto todo o meu dinheiro na minha carreira. E, mesma coisa. Se é curso, se é maquinário, se é mesa de como, sei lá o quê. E ele entende muito, porque desde muito novo ele tava o pai dele era da informática. Então de muito novo ele já entendia das coisas. E fez um monte de curso também, enfim. Um beijo, Ariel. Então. E aí me apaixonei na SPM, pela SPM e na SPM, né? Me apaixonei por uma pessoa responsável pelo marketing da Dakota. E aí foi onde eu tive que sair da Azaleia, né? Porque eu tava em churrasco sendo concorrente e sabendo de estratégia de negócio. Então, foi aí que eu aceitei o convite da Mackenzie, que é uma marca de varejo, vestuário masculino e feminino, e fui para o Estreito, que é um bairro que tem lá em Santa Catarina. Fui trabalhar em Floripa. Me achando, né? Porque tava saindo das Aleias, achando que sabia tudo. Aí quando a gente Quantas cai, a escola gente mesmo? cai bem. O tom é bem grande. Tinha aí 20 e... 20 e poucos. Não vamos falar sobre números, tá? Exato. Só Desculpa. é Olha isso. mistério. Eu sou que da roda época 20 e do pouco. Crepúsculo, Harry Potter, entendeu? Não sou do Chaves. Então, vamos falar. Não vamos falar. Tá bem. Corta essa. Qual é o nome mesmo da esposa do Gabriel? Anne. Anne, eu te amo, viu? Não te conheço. Mas eu te adoro. Me valoriza. deixa jovem. Me deixa jovem nesses áudios. Tá, aí tu troca de empresa por quê? Pelo conflito de informações. Isso. Pelo conflito de informações e porque a proposta da Mackenzie era muito boa. Era assim, ó, eu já era apaixonada pela Mackenzie. Então, trabalhar com vestuário e tal. Então, tipo, eu ia sair de estagiária para gerente de marketing. Maneiro. Né? E aí a cobrança é outro nível. O conhecimento é outro. E aí, do tombo também, né? Então, fui lá, trabalhei 6 meses e voltei. O namoro acabou, o trabalho também. Mas tu Porque te encaixou O lá. namoro era de lá? Desculpa. A Não, gente tá muito confuso. não, o namoro não é de lá. Era de Nova Petrópolis mesmo, onde fica a sede da Dakota. E a sede da Mackenzie era no Estreito. Ainda é no Estreito, né? O escritório deles. E na época, o que aconteceu? Um CEO me contratou, ele saiu e entrou um novo. Putz. E nisso, quando saiu um CEO, já levou uma equipe já junto com ele, né? E aí ficou eu, fazendo um monte de coisa que eu não sabia. Porque quando você está no marketing, você manda. Você faz a estratégia que fica linda no PPT e depois você manda. Agora, A teoria, a prática é outra.
Agora, se o adesivo da vitrine da loja Conceito lá da Beira-Mar é colado pra dentro, pra fora, tu não quer saber, porque você manda. Só que ali quando saiu a equipe, eu tive que saber se colava adesivo por dentro, por fora. Eu tinha que mandar orçar. Eu descobri que a agência de publicidade cobrava pra tu pedir um orçamento de produção. E eu disse, mas por quê? Então eu mesmo orço. Né? Cobrava Sim. lá 20%. O que é isso? Né? Não se cobra isso. E aí, mídia também, mais 15%. Gente, mas é só pegar o VT com o motoboy e manda lá e era isso. Então, assim, eu comecei a entender um processo que eu não aprendi, que eu não sabia. E foi ali que eu pensei, não, gente, é o seguinte, eu vou voltar para casa, eu vou estudar. E acabou. Mas acabou te agregando muito conhecimento também, né? Muito. Assim, mas foi duro, assim, porque eu tava na Claro. expectativa de gerente de marketing e tal, porque, pô, gerente de marketing faz planejamento, só que assim, eu tive que saber a produção, mídia. Então, eu reconheci o erro que eu tive, o erro de sair da Zaleia. Reconheci o erro de não ter o conhecimento necessário para estar no cargo que eu tinha sido contratada. E voltei. Voltei não para Porto Alegre, voltei para a igrejinha, né? Mas tu vê quanto é importante, e a gente é uma empresa de time pequeno que faz coisas grandiosas, né? Um evento, por exemplo, daqui a 10 dias de 12 mil pessoas. Só que como é importante o processo de seleção. E o que eu estou tentando mais estudar, porque a área de recursos humanos é a minha responsabilidade dentro da Combo e a Paloma é a executora, vamos dizer assim, de finanças, recursos humanos e tal. Tanto que antes de tu chegar, a gente estava fazendo uma reunião de feedback de toda a galera, como é que a gente vai passar isso. Como o processo de seleção é importante. Muito. Porque, na verdade, claro que para quem tem ambição, tu vai sempre tentar fazer mais. E eu aprendo, o avião tá andando, eu vou aprender a pilotar aqui, mas deixa ele voando aí, que eu vou entrar aqui, deixa comigo. E o processo de seleção, ele deveria ter te mapeado e dito assim, não, a gente entende que tu é ambição, entende que tu vai fazer bastante, mas a gerência ainda não dá. Um auxiliar de marketing, alguém do marketing, ok. Eu teria que, pelo menos, entender o processo para demandar, porque eu pedia, aprovava a produção dos adesivos, precisava para outro dia, eu não tinha noção do tempo, assim, entre orçar, finalizar uma arte e mandar produzir. Eu achava assim, fecha o arquivo aí e manda, né? Sem conhecimento nenhum, gente. Então, aí foi aí que daí voltei para a igrejinha. Como é que foi para ir para lá? Tu discute isso com a tua família ou não? Eu decido, eu faço. Fui. É a cara da Linis. Fui. É que E a assim volta? tem. E a dor da volta? Horrível. Fui ser vendedora de loja, gente, lá em Igrejinha. Foi muito ruim pra te voltar e ir direto pra igrejinha ali? Foi horrível. Foi horrível, mas foi um aprendizado. Porque a gente tem que reconhecer. Reconhecer é muito difícil, né? Reconhecer que errou, que teve decisões ruins, é muito difícil. E aí fui ser vendedora de loja. Gastava meu dinheiro tudo em roupa, né? Na loja. Isso aí foi 2009. Né? Então eu fiquei aí um ano ali. Por que tu, nesse momento, Mas não desisti, ficava mandando currículo, gente. E assim, ó... Mas é isso que eu ia te perguntar. Por que nesse momento tu gasta o dinheiro com roupa e não com... Tu sabe o porquê disso? Tu acha que... Eu tô jogando no ar, né? Porque, assim, que o que eu fazia? Era metade do tava dinheiro em frustrado. aluguel e metade do outro dinheiro em roupa. Pra quê? Pra continuar indo nos eventos e fazendo network. Então, assim, não era roupa era pra fazer investimento. bonito. Mas era pra estar alinhada e continuar a frequentar eventos e tentar fazer um network, buscar o network de volta, né? Porque naquela época já não era mais colunista social, já não fazia nada, só era vendedora de uma loja. Então, como é que tu acha que... Se fosse explicar para um novato que quer ouvir, né? Novato, enfim. Tá, Aline, eu quero ir nas festas, quero fazer network. O que tu fazia? Ou o que tu faz até hoje, por exemplo? Vai uma festa em Nova York, o que tu procura lá? Ou quando tu ia no Bill Bar, assim, como é que se coloca? Tô te dizendo isso porque eu tenho 40 anos, uma esposa, um filho, algumas empresas, muitos sócios, graças a Deus, e só agora, assim, muito pouco tempo, eu fui abrir a cabeça para networking. sim. Porque para mim, network era o seguinte, o Vinhas é trabalhador. O Vinhas é trabalhador e o Vinhas não rouba. Eu recebi umas 3 ou 4 propostas, enquanto eu era funcionário de outras empresas, só por isso.
porque eu não roubava. Todo mundo assim, o Vinhas foi milico e a fama do Vinhas é ser duro e ainda não rouba. Porque é... Era, não é ainda, né? Não, tá louco. Tu ainda é jogo duro. Não. Eu sou mais... Eu não deixei de cobrar nada do que eu já cobrava. Eu só tento cobrar... Tá mais polido agora. Bem mais polido. Bem mais polido. Isso aí a gente aprende com a idade, né, Vinhas? Com a idade... Eu também tô mais polida. Com a idade... Com menos faca na bota. Com certeza, com a idade e com entender que... tem uma frase maravilhosa, né, que viralizou há uns tempos aí. Ser sincero não quer dizer que tu possa ser mal educado com as pessoas. Exato. Então, tanto que o meu apelido na minha... Eu já era adulto, né, mas assim, dos meus amigos da praia, que é ali dos meus... Sei lá, vou chutar aqui 14 anos até hoje, mas o meu apelido naquela época, dos 14 aos 25, era o Vinha Super Sincero. Porque eu falava eu continuo falando. Tipo, se eu tô numa reunião aqui por uma consultoria, que eu nem conheço as pessoas direito daqui da... Pô, achei que um cara se comportou meio mal, não sei o que, tarará. Termina a reunião, eu vou lá e falo assim, sei que tu não perguntou e tal. E eu tenho muitos feedbacks legais, pô, obrigado porque tu ter me falado, porque isso mudou o jogo e tal, não sei o que. E eu já fiz isso várias vezes. Algumas pessoas entendem, outras pessoas não entendem. E o meu propósito é te ajudar. Se quer ou não quer, aí é um problema teu. Mas eu tirei da minha cabeça. Mas voltando ao networking, eu peguei pra mim isso, cara, eu vou quebrar isso. O podcast é uma ferramenta inigualável até agora do que eu tenho feito. Eu tenho viajado muito para feira, fórum e tenho feito isso que tu já fazia com muito nova, eu só fiz agora. Tipo assim, oi, Paulo, tudo bem? Meu nome é Diego. Eu nunca fiz isso. Era alguém sempre dizer, aquele lá é o Vinhas, que trabalha pra caralho e não sei o que, blá, 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 blá. Mas eu chegava aqui e ficava quieto. Sim. Não falava nada. Porque eu tinha muita vergonha, né? Eu tinha muita vergonha de não ser formado. E aí eu disse, não vou nem falar aqui pra não meter uma gafe. Depois o cara vai entendendo o que é formei com 34 anos, levei 10 anos. Com a vida que tu tá nos contando aí, acho que meio que justifica. Mas sabe que tu fez uma pergunta bem importante que eu nunca tinha parado pra pensar. Quando que eu descobri que o quem indica é importante? Eu acho que foi trabalhando e foi observando as pessoas, né? Porque quando tu não sabe uma coisa, tu não tem um Google, na época não tinha Google, então, tipo, recém tinha Zip Mail ali, né? Então, tipo, era uma coisa assim, tipo, eu preciso que alguém me diga que eu sou boa, né? Então, eu acho que eu sempre foi isso, assim, de querer meio que procurar, assim, porque para conseguir a outra empresa, lembra, nos currículos, vai lá, referências, né? Então, para conseguir essa vaga de telefonista, quando eu estava na fábrica, eu tive que dar o contato da minha chefe. Então, acho que foi ali que eu percebi que tu precisavas para tu se dar bem no futuro, tu precisava ter feito algo bom no passado. Então, foi ali que eu entendi. Acho que essa é uma das mensagens mais fortes que as pessoas, infelizmente, não entendem. Sabe? Tu precisa, sabe, ter a referência do passado. E isso, eu fiquei até arrepiada, porque eu acho que é isso. Cara, tu me fez uma pergunta, eu acho, das mais importantes, acho que da onde? É da minha vida. Porque da onde que eu percebi isso? Eu acho que foi lá, foi vendo isso que para eu ir evoluir, eu precisava que alguém dissesse que eu fui bem, né? Que eu me esforcei, enfim. Foi isso. Eu acho que foi daí que começou. Mas eu sempre busquei, assim, ter um network, assim, ter um quem indica. Porque o que aconteceu? Como eu fazia esses cursos de férias da SPM, porque eram os mais baratos, assim, que eu conseguia fazer, eu ia lá só para fazer network. Porque eu pensava, pô, se não tá o dono lá, tá o herdeiro. Então, eu vou conhecer alguém que vai me dar vaga. Então, assim, era o aluguel, o dinheiro para aquele curso e as roupas para eu poder ir nos eventos. Então, era isso. Porque o aluguel, na época ali, em 2009, era uns R$250, gente. Era uma outra realidade lá em Igrejinha, né? De um kitnet. Porque também, quando voltei, eu quis continuar a ser independente. Então, a minha mãe me ajudou um pouco com isso, a montar um apartamento, claro. Mas, tipo, hoje quem ajuda ela sou eu e fico muito feliz por isso. Mas naquela época ela me deu uma ajudinha, assim, comprar geladeira, fogão e tal. E vamos recomeçar, Lili, né? Esse recomeço, fiquei 1 ano nessa loja aí. 1 ano e um pouquinho. E foi o tempo que eu tive de fazer alguns cursos na SPM. Na época, eu tive um professor de estratégia muito bom, que é o Roger Bohr. Super estrategista. E ele era dono de uma agência, sócio de uma agência chamada Vossa, que tinha junto como sócio o Gil Kurtz. E aí eu... Poxa, vou tentar aí também, né?
Aí consegui uma entrevista com esse Roger, depois de insistir muito, sabe? Eu era aquelas pessoas assim, ó, que tipo, te vi uma vez e ficava te incomodando o resto da Ganhava vida. na assistência. Na insistência, sabe? E realmente, daí foi dali, comecei a mandar muito currículo, porque quando tu tá no interior, a gente tá começando, ou recém-formado, eu penso nessa dificuldade, assim, sabe? Porque um ensinamento que eu levei lá da Azaleia, que hoje a Carol tá na Jorge Bischoff, ela respondia todos os e-mails, ela era a guria que fazia todos os eventos da Azaleia e da Olímpicos, e ela respondia todos os e-mails, desde o pequeno fornecedor, ela respondia. Às vezes ela ficava lá, sei lá, até... Acho que ela dormia lá e respondia todos os e-mails. Mas ela... Então, assim... Uma boa teoria. Isso eu também levei da vida, tá? De responder a todo mundo que procura, mesmo que seja para dizer um não, tu vai responder o e-mail. Né? Deixa eu fazer um adendo, não me manda e-mail, manda WhatsApp. Eu tento responder todo mundo também. Mas e-mail eu não... que horror. Mas vamos conseguir. Vamos lá. Então, e aí da Azaleia, a Mackenzie foi isso, e aí consegui, depois da Azaleia trabalhei, então voltei à igrejinha, me montei lá apartamento de novo, trabalhei como vendedora de uma boutique de lá, e fiquei mandando currículo nesse ano, assim, mandando currículo. Só que assim, gente, vaga de marketing é muito difícil de tu entrar. O que tinha na época era publicitária, né? E publicitária formada, não era formada, né? Tinha várias faculdades inacabadas. E... Conta um pouco das faculdades inacabadas aí, que eu fui bom nisso aí também. Então, olha só. Eu fiz Facate, aquele semestre, depois eu fiz moda em Ubra. Aí eu descobri que pobre não pode estudar moda porque tu não tem como sobreviver de moda. E aí eu fiz outro curso. Vou fazer administração, né? Eu comecei, administração e marketing. Tem umas cadeiras legais, vou fazer administração e marketing, então. E assim fui indo, mas assim, eu fazia uma cadeira, duas, gente, que eu conseguia pagar. Aí ficava devendo. Aí o semestre seguinte fazia uma cadeira só. Aí eu descobri o EAD. Aí foi isso. E aí eu parei de fazer faculdade, tá? Quando eu tava tentando mandar currículo, não tinha dinheiro, gente. Não tinha nem como conseguir bolsa. Sei lá, se eu ia passar no vestibular, se eu ia acertar as perguntas. Não tinha como. Tá? E aí foi isso. Eu tava numa fase assim, tipo, morando num kitnet em Igrejinha, 2009. Morando no kitnet em Igrejinha, trabalhando numa loja... E tentando vaga absurdamente aqui em Porto Alegre. E é muito difícil. Para tu entrar em Porto Alegre, quem é do interior, tu precisa que alguém diga quem tu é. Né? Porque as pessoas contratam aqui por indicação. Precisa, aquela pessoa trabalha. Aquela pessoa trabalha, confiável, de confiança. Então, precisava de alguém assim. E foi fazendo os cursos da SPM, que daí eu conheci o Roger Bor. E ele me viu, acho, só em 3 aulas mesmo, né? E mandei currículo para ele insistentemente. Até que, Aline, tem uma vaga aqui que é de produtora gráfica. Tu não tem experiência, mas tenta, eu consegui um horário para ti. Aí fiz a entrevista com o Gil Kurtz. Gil Kurtz é um super publicitário, ele atendeu Postos Ipiranga, Iguatemi. Ele teve uma agência de publicidade que tinha academia dentro, que era a Upper. Uma super agência aí que fez história em Porto Alegre. Então, na época, ele estava com essa vossa, junto com o Roger. Fiz entrevista com ele, eu lembro até hoje que ele me disse: Aline, eu preciso de uma água sem gás aqui. Uma pessoa que tenha experiência e que tenha experiência. Ok, mas tu é uma água com gás, ou seja, não tem experiência, mas tu tem gás. Gás, tu tem muito gás. Ele disse assim pra mim. Te definiu bem. Me definiu bem, assim. Eu faço qualquer coisa aqui, eu disse pra ele, eu faço qualquer coisa. Se tiver que fazer café, eu faço qualquer coisa. E aí foi isso. 2010 consegui minha vaga na Vossa. Deixa eu dar um pause aí. Ouviram falar? Faço qualquer coisa. Jovens. Ou jovens. Eu vou trabalhar só se... Mas eu... Cara, não tem muito espaço pra isso, assim, sabe? Eu concordo com a Aline, eu assino embaixo da história, assim, quer chegar lá, é na hora trabalhada. Não, e é muito isso, sempre tem alguém querendo. Tipo assim, cara, tu pode estar cheio de regra e tu pode levar esse estilo de vida, mas vai ter alguém atrás de ti querendo fazer tudo que pode fazer. A mais. Tipo, vai ter. Eu vi dois memes hoje, um deles era que o prazer da vida adulta é trabalhar com pessoas que entreguem aquilo que tu pediu e
eu não me lembro a palavra, uma coisa que assim, e a felicidade da pessoa assim, é quando tu pede A, entrega A mais B. Então assim, meu Deus, ufa, consegui. Então essa é a qualidade de vida de um adulto. E vi também o outro falando sobre, como eu sigo muita gente, sobre gestão de pessoas, sobre administração, enfim. Cara, assim, a gente combinou que tu vai fazer isso. E eu vou te pagar X por isso. Se eu te peço para tu entregar isso aqui, tu me entrega isso aqui mais rápido ou mais o controle, é a minha obrigação estar perto de ti, porque tu está gerando valor para a empresa. E quando tu gera valor para a empresa, eu tenho que te remunerar mais. E eu disse, cara, é isso. Quem faz mais, ganha mais. E acabou. Né? E não tem problema nenhum se tu já foi contratado para fazer celular e tu entrega celular, tu já é diferente. Saiba que no mercado, eu falo em várias reuniões, cara, ser bom é muito fácil aqui. Porque sim, quero folhas de papel branco. Em 10 dias, se entregar isso, tu já é diferente. Se tu entregar mais controle, cara, tu tem grandes chances. Como a nossa empresa aqui tem poucos cargos, então a gente não tem plano de carreira. Diferente que nem o Ambev e tal, que vai comprando outras empresas para dar vazão às grandes contratações. Eu não vou perder esse cara crescer, ele vai crescer comigo em outras empresas e tal. Então o que a gente faz aqui? Como a gente abre mais empresas, os melhores a gente vai naturalmente convidando para ser sócio. É natural, porque não tem muito para onde ir. Né? E como a gente precisa de pessoas, todo mundo precisa, as empresas são todas pessoas, a gente vai contratando. Então é isso. É meio que simples, mas as pessoas não querem. E tá tudo bem. Só não faz o mimimi depois. Não abre o rede social lá e faz textão, e não sei o que biriri, que tarará. Se tu não entrega mais daquilo que foi combinado. Então não tem muito espaço assim pra mágica. Né? Tu tem que fazer mais. E isso aí é um raciocínio bem lógico, né? Tu contrata por preço, mas tu tem que entregar valor. Uhum. Se tu entrega valor, tu vai ter um aumento no teu preço. Uhum. Sabe? Eu acho que é isso. E nessa pegada ali dessa entrevista, foi exatamente isso. Eu faço qualquer coisa. Por quê? Porque eu estava no marketing, eu só sabia mandar. Eu fui super sincera, eu só sabia mandar, mas não sabia nem o que eu estava mandando. Então, assim, eu quero qualquer vaga que tu tiver aqui e eu vou aprender. E foi isso. Então, 2010, gente, R$200 mais ticket de alimentação e valor de passagem. 2010, gente, 2010. Tá, recente. Eu tava ganhando R$600. E tu veio morar em Porto Alegre ou tu ia voltar todo dia? Não, morei aqui em Porto Alegre de favor durante 6 meses na casa de uma amiga minha. Sim. Que hoje eu também tô de favor lá na casa dela. As coisas não mudam, só muda o interesse, assim. Né? Então, assim, foi ali. E aí eu comecei como auxiliar de produção gráfica, que é aprender a fazer orçamentos, orçar canecas, né? Orçar produções gráficas, orçar tudo. E aí aprendi a orçar. Aí fui produtora gráfica, aí fui assistente de mídia, aí fui mídia, aí fui assistente de atendimento, depois fui atendimento e... Atendimento, parabéns. Em 6 meses. Atendimento, parabéns. Bah, que vaga que eu não faria. Cara, não, mas o roxo... Não, mas é que eu não gostei do roxo. Não, mas tá ligado que a gente estudou pra caralho pra chegar no roxo, né? Não, mas eu não gostei. Aumenta o logo. Aumenta o logo. Problema. E aí, em 6 meses, eu já era, tipo, atendimento, assim, o principal atendimento da agência, em 6 meses. Só que, assim, tu tem que ter muita humildade. Entendi, isso é urgente. Não, acho que é isso aqui. Entrou É a Siri, ó. A Siri falando comigo aí. Não, e aí, em 6 meses... Deixa eu baixar o volume. Em 6 meses, eu já era atendimento e estava atendendo a Goldfarb, que era Minha Casa Minha Vida e tal, uma construtora gigante, uma multinacional. E estava atendendo em Porto Alegre e em Curitiba, assim, nos 2 estados. E sozinha. Tipo, eu chegava num terreno da Goldfarb, assim, mandava lá 10 lonados, 9x3, mandava produzir as lonas, mandava criar as artes, finalizar as artes, aprovava as artes. Bom, chegava num terreno baldio e botava lá um lugar para eles venderem, sabe? Era, tipo, um espaço fechado, adesivava tudinho, piscina. Assim, ó, pá!
Como foi importante ter os processos de erro também, né? Muito. Porque foi ali que tu descobriu como funcionavam Não, todos os processos. E Hoje em assim, dia ó, tu não tu só manda, né? sair de um cargo de gerente, que tu, né? Não bem- era. E tu ter a humildade ali, ó. Sabe? De aprender, assim, sabe? Eu tive uma professora de mídia lá, nossa, maquiavélica, bruxa. Bruxa! Ela sabia, porque quando tu trabalha bastante, tu também incomoda. Com Sabe? certeza. Eu era a primeira a sair, a última, a primeira a chegar e a última a sair da agência. Então isso incomodava os coleguinhas. E a minha humildade de querer fazer tudo aquilo que eles não estavam afim de fazer, porque eles passavam assim, Aline, faz isso aqui que eu não tô afim de fazer. A Aline ia lá, baixava a cabeça e fazia, porque era uma maneira de eu aprender. Exatamente. Nossa, isso é muito o que eu falo. Quando eu virei atendimento, foi porque foi uma coisa assim, cara, tudo que chega na Aline, a Aline resolve. Eu sabia fazer produção, eu sabia mandar produzir, eu fazia os pitch, eu finalizava. Então, eu tinha o respeito da criação, que é muito importante, né? Porque quando tu tá dentro da agência, tu é o cliente, quando tu tá fora, tu é a agência. Então, assim, tu tem que ter o respeito da criação. Porque tu precisa muito da criação para fazer rodar o interesse do cliente, né? De uma maneira leve e tal. Isso aí também eu tive uma super escola também, quando eu saí da Vossa. Eu fui trabalhar na AMA, a agência AMA, do Zeca Honorato, grande professor. E fui atender Savaralto, várias outras contas, Aduana, Oca de Savoia. No final das contas, eu estava com umas 8 contas lá, atendendo assim, sozinha, sem assistente. Então, depende muito de um coleguismo, assim, um respeito de trabalho, para que as pessoas te ajudem no ambiente de trabalho. Porque eu precisava plano de mídia para outro dia, precisava produção para outro dia, e precisava, às vezes, algumas artes, assim, que tu tem que fazer no estalo de dedos. Mas é mega importante, né? Tu ter passado por todos Todos os os processos. processos. Eu só não Porque- fazia o café na agência, eu fazia tudo, qualquer coisa. Porque tu consegue, mas tu também sabe o tempo das coisas. Tipo assim, tá, eu vou te apertar, mas eu sei que eu tô te apertando. Sim. E eu assim, e obrigado por ter feito isso, sei que, parará. Esse professor, Difícil. o Gil Curtis, que foi o cara que me contratou, ele era a pessoa mais educada da agência. Ele pedia por favor e obrigada. E eram os e-mails ali, como eu escrevia, como ele falava, que eu ficava observando. É assim que eu tenho que ser. Né? Uma vez eu falava com... Ele pediu, Eline, liga lá para fulano, pro César, eu lembro até hoje. Liga pro César e pede para ele finalizar a peça que o cliente pediu agora. E eu liguei, César, já finaliza aí a arte. Falando, ele, Aline, como que tu falou com teu colega assim? Não perguntou se ele tá bem, tudo bem, se por favor, se ele podia te atender ali e tu passar o que eu te pedi? Tipo... Então, assim, eu tive vários ensinamentos, assim, vários. Eu errei muito ali também, mas eu tive humildade, assim, de só aprender e pedir desculpa. Errei, desculpa. Depois liguei de novo para ele, pedi desculpa pro César. Então, é um grande diretor de arte hoje. Então, tu tem que ter muita humildade, gente. E pra gente, que às vezes a gente tá num cargo grande, tu vai para baixo, tu ter essa humildade é um grande desafio. Né? E eu fiquei aí atendimento durante 7 anos. Né? Depois da agência AMA, eu fui para a Move. Hoje é uma agência que atende aí várias contas do governo e várias prefeituras. Né? Então, inclusive foi na Move que eu tive a oportunidade de conhecer o Gabrielzinho Souza, nosso candidato aí a vice-governador. Então, Marquesan também foi uma das pessoas que eu acompanhei como deputado. Depois, né, como pessoa normal aí, vendo ele sendo prefeito. E ali eu vi que o atendimento ele tem que ser muito mais comercial do que atendimento. Porque eu só ganhei o respeito da criação quando as peças que eu mandava criar, eu mandava finalizar, né? Você faz um brief, manda criar um monte de coisa, depois não faz nada. Então, o que eu fazia? Eu aprendi a fazer o quê? Com todo esse conhecimento, eu aprendi a orçar mídia, orçar produção e botar em criação as artes. Assim, quando o cliente recebia, ele já sabia quanto custava cada coisa. Então, assim, eu já sabia o cliente que ele não ia mandar fazer tais coisas, tais peças porque eram caras. Então, a gente já sabia que isso aqui é um brinde promocional. Não, esse aqui é um brinde que tem que durar mais tempo. E aí, lá na Move, eu aprendi o que faltava, que era essa engrenagem de tudo. Planejamento estratégico. Irado demais. Tu falou assim, bem da parte da política, que nós estamos nesse ano eleitoral, essa loucura. Que a política te
te trouxe pra vida, assim? Teve uma época que eu atendi a prefeitura de Tramandaí, a prefeitura de Farroupilha e a prefeitura de Viamão, e ainda atendi a Assembleia. Então, foi um tempo... E a FAMURS, que é o sindicato das prefeituras, né? Ali, que a gente tem um grande cara, o Orestes Andrade, que é um grande assessor de imprensa aí, tá atendendo o Ramiro atualmente. Olha, eu fazendo... Não é merchan, gente. Mas assim, ó, foi Fica com ele... à vontade, aqui a gente não tem. Não, é que foi com ele, ele era o assessor da FAMURS. E, gente, ele emplacava a capa nos grandes veículos de comunicação de estado toda semana. Por quê? Ele pegava a manchete dos municípios e jogava na mídia. Tiraram o efetivo do interior e botaram em Porto Alegre, né? Então ele fazia grandes capas, ele entregava matérias assim semi-prontas. Foi ali que eu entendi, porque paralelo com a assessoria de imprensa, paralelo com a minha área de atuação, que era atendimento, ao meio-dia e à noite eu fazia assessoria de imprensa para o Save Club. Uhum. Então ali eu vi que fazia aqueles releases de agenda, né? O que, onde, quando. Com o Orestes eu entendi que quanto mais reportagem, quanto mais informações, mais grandioso tu deixava o release, mais chance tu tinha de emplacar maior. Então, ali que eu fui pegando um certo conhecimento de assessoria de imprensa de verdade, sabe? Que é onde você pega uma informação e transforma ela em uma história, tu conta algo que vai agregar ao leitor. Então, enquanto isso, né, tipo, já era o que aí 2015, 2016, eu já estava tendo uma noção maior do que era assessoria de imprensa de verdade. E foi aí que, trabalhando numa agência do Matheus Conceição, que era um dos grandes caras lá na frente da Save, também tinha uma agência que atendia a Capsberg, né, que o seu Carlos Sosti também era dono da Save. Então, eu entrei, eu saí da Move e fui para Capsberg para ver se eu teria uma oportunidade de assessoria de imprensa lá. Mas, na verdade, foi atendimento, né? Então, eu saí de lá. E montei a Zeprez, assim, com R$600 também. R$600 é muito marcante na minha vida. Mas tu saiu de lá já, agora eu vou ter o meu negócio? Ou Não, fui saída. Foi saída? Fui saída, porque eu fiz um briefing 10 vezes e o meu diretor de criação na época defendia muito a criação e não atendimento, né? O diretor de criação defende o setor de criação, né? Não defende muito atendimento. E aí o briefing não estava de acordo com como o cliente queria e eu estava insistindo com um novo briefing que tinha que ser daquela maneira. E aí eu mandei um e-mail copiando o diretor. Cara, coisa que pessoa malcriada faz, né? Colaborador malcriado, revoltado faz. Né? Na época a gente não usava muito Instagram e redes sociais para desabafar, né? Sim. Também eu tinha um amplo conhecimento disso, porque a gente não pode se queimar, né? Uhum. Tu tá saindo, tu não pode se queimar. Você não pode deixar mal a empresa anterior. Você tem que ter referências. Você sempre tem que ter referências para se dar bem no futuro. Tem que ter referências do passado. Tem que ter. Tem que ter. As pessoas se falam. Sim. E aí, como é que foi? Vou criar minha empresa. Aí me saíram, né? Eu já sabia que me saí depois disso. E aí vou criar minha empresa. Novembro, gente. Todo mundo tira férias. Novembro. E aí tô lá eu com aluguel, né? Então, pra pagar e tal. E, gente, é o seguinte. Eu namorava na época, eu tinha um ex-namorado que era de Bagé e ele me prometeu durante 2 anos me levar pra Punta del Este, naquele ano novo. Maravilhoso. E nunca me levou, tá? Mas me levou pra Ceguá. Que é quase a mesma coisa. Que é quase a mesma coisa pra fazer compras, mas nunca me levou pra um ano novo em Punta del Este. Eu quero saber, todo mundo de Porto Alegre vai pra Punta del Este fazer ano novo. Eu vou imprimir uns cartão visita aqui e vou pra Punta del Este. Na época, uma amiga minha, Aline Riquinho, que era a rainha das festas boas, me botou no mesmo quarto que ela e disse, Aline, vamos. Gastei o dinheiro do aluguel para ir para Punta del Este. Vamos para a Punta del Este, gente. E saí de lá com um cliente chamado Seninha, Istashiburi. Fui para lá, para Ano Novo, gente, para prospectar cliente. E eu pensava isso o tempo inteiro que eu estava lá. A gente falou de investimento na carreira, né? E é muito louco isso, né?
Muito louco. Porque- Cara, o aluguel, a gente não atrasa o aluguel, né? Tu arriscou mais do que o normal. Mas com o indicado também. Mais do que eu faria. Mas... A economista que vive em mim, ela diz que é um pouco mais que o indicado, tá, pessoal? Eu sei que é 20% só, tá? Mas é muito importante. Eu hoje em dia, claro que eu não arrisco o meu aluguel, mas quando surge uma oportunidade, convite para ir para São Paulo, para ir para não sei o que, esses fóruns, essas coisas que eu tenho ido e volto mais louco ainda do que já sou, para mim não me importa, assim, quanto vai, quanto hotel, quanto isso aqui. Cara, abre aí, põe no cartão de crédito, tipo assim, vai caber, entendeu? Nós vamos dar jeito, nem que eu tenha que fazer mais força do que eu já faço. Mas as coisas que eu planto lá, eu tenho certeza que daqui a uns anos isso vai dar muito certo. Sim. Muito certo. Ainda mais com a velocidade do mundo hoje, né? Internet, grupo no WhatsApp, tipo, conheci, tá mais ou menos a mesma ideia. Eu vou montar um grupo aqui, quem sabe sai alguma coisa. Né? Então, e como é importante isso, não incentivando vocês... A gastar o dinheiro no aluguel, não façam isso, crianças. Não façam isso em casa. 50% é o limite. Não façam isso em casa, mas respeitem também o seu sexto sentido. Né? Então, Eu sabia que eu ia sair de Punta del Este e voltar com o trabalho, né? E foi. Deixa eu te perguntar, vou te perguntar de novo. Nas festas, o que tu vê lá? O que tu... Tá, é aqui. Tipo Esse assim, é meu cliente, esquecendo os glamoures da festa, mas aonde está mais glamorizado normalmente, aonde tem mais gente com mais condições. Eu vinha da coluna social, né? Então, pra mim, tipo, assessoria de imprensa existia em festa. Pra mim, na época, eu não sabia assim, que tinha assessoria de imprensa para empresas, para o corporativo, para esse institucional, para a gastronomia. Eu não tinha esse conhecimento. Eu tinha, assessora de imprensa de artistas, festas, né? Então, era esse minha limitação ali do meu conhecimento. Tanto que a Zepress surgiu no entretenimento, né? A única foto com artista que eu fiz, quando tu falou assim, é verdade, eu nunca fiz foto com artista. Mas eu fiz com a Anitta. Tô no Facebook da Anitta, que ela tinha na época. Então, se botar meu nome no Google aí, vocês vão ver uma foto minha com a Anitta. Né? Então, aí eu entendia que a assessoria de imprensa só existia de assessoria de imprensa de festa. Né? De festa. E também eu comecei a pegar esse dinheiro e investir em mim. Então, ou seja, como eu não tinha trabalhado numa assessoria de imprensa, a gente tem que buscar esse conhecimento, porque agora eu sou assessora de imprensa, né? E aí fui para São Paulo, comecei a investir, fiz curso de SPM de São Paulo, comecei a fazer curso Belas Artes, assessoria de imprensa, comecei a ver que, assessoria de imprensa pode ser de qualquer empresa, né? Que tenha algo para contar. Então, mas mesmo assim, meus 4 primeiros anos foram de assessoria de imprensa de festas. Né? E lá em São Paulo eu vi que o RP não aparece, o assessor de imprensa não aparece. Quer dizer, que o assessor de imprensa não é uma pessoa pública, e sim a pessoa que tu vai atender é uma pessoa pública. Porque a gente tem uma confusão assim disso quando a gente não faz um curso de assessoria de imprensa, quando não trabalha numa empresa, né? Então, foi do entretenimento que a gente começou ali. E o entretenimento surgiu de ser colunista social para ser assessora de imprensa. Assim. Então, foi daí. Quando é que foi lançado a Zepress mesmo? 2016 para 2017, no Réveillon de Punta del Este. É verdade. E aí, Aline, quais são os teus... Nessa parte agora, assim, na Zepress, o que tu aprendeu sendo empresária? Porque também é outro choque, né? É outro choque. Bom, eu levei, eu acho, uns 6 meses aí para fazer nota fiscal e tudo, porque... Quando o Seninha disse, não, Aline, tu vai atender o Sashiburi, eu voltei para Porto Alegre, vou atender o Sashiburi. Só que eu cheguei aqui, eu tinha que conquistar os sócios dele também, né? Sócios dele, mas quem é essa Aline? De onde que ela surgiu? Ela é assessora de imprensa, mas ela faz só balada, ela vai saber fazer gastronomia, né? E foi aí que, tipo, mesmo eu não tendo os contatos de gastronomia, eu sabia quem eram os jornalistas de gastronomia. Porque, gente, eu devorava jornal de trás para frente, né? Então, ali era esportes, polícia e gastronomia e social. Então, assim, mesmo eu não sabendo, não tendo clientes de gastronomia, eu ia atrás de quem eram os jornalistas. Eu estava sempre com aquele meu network, assim, ó, a todo momento, gente. Eu anotava numa agendinha. Sara é jornalista de tal veículo. Maura é jornalista de tal outro veículo. Então, assim, eu ficava ali anotando todo mundo manualmente mesmo, porque eu pensava, um dia eu vou precisar. Então, eu fazia meu mail manual, né? Eu botava pro computador depois, mas eu tinha ali manual para gravar na cabeça quem era fulano de tal também.
Então foi isso. E aí eu tive uma grande chance com a Sara Budowski, que é uma jornalista aí de gastronomia super respeitada no Rio Grande do Sul. E eu pedi, Sara, meu primeiro cliente de gastronomia, me ajuda, por favor, me ajuda. Ele acha que tu não tem tempo de divulgar para amanhã. Mas eu sei que tu fecha às 2 horas, tu dá o baixamento da coluna às 2 horas. E aí ela falou para mim, Eline, vou tentar, talvez eu tenha espaço para algumas linhas. Saiu com foto no outro dia. Então foi aí que, gente, tem que ser humilde também, ter a informação, tem que ser mais ágil. E fui observando, gente, fui estudando a concorrência também. É muito bom a gente saber, até hoje é bom tu saber se tu tá bem, se tu tá mal, sabendo se a concorrência tá entregando o resultado para os clientes, sabendo quanto tempo aquele cliente tá com a concorrência também, né? Mas eu fico só para dados, eu não uso tipo isso para prospectar. Até hoje, sim, eu nunca bati na porta de cliente nenhum, todos eles foram indicação, todos eles. Como é que foi essa história de Nova York, ir, não ir, fazer? Onde é que entra essa história aí? Então, na pandemia, a pandemia começou em março. Em março eu entreguei meu último evento, que foi da Fórum. Foi um evento que a gente botou funk à meia-noite ainda no Iguatemi. Nunca mais vou esquecer. Mas, mas em outubro do ano anterior foi o último evento que eu fiz de festas. Não queria mais saber de entretenimento. Não, virou a chave, eu quero corporativo. Eu estava com uma equipe muito boa assim, de construir textos assim, institucionais, de editoria de economia e negócios, pequenas empresas, grandes negócios. Então a gente estava assim, a nossa equipe estava redondinha para esse perfil de público. E a minha equipe também não queria mais atender mais o entretenimento, porque era só agenda. Então, eles queriam evoluir mais, assim, né? Uhum. Então, a gente diminuiu um pouco os eventos, mas eu, por mim, já não faria mais e fazia só esse corporativo, porque era um desafio, né? Era algo novo. A gente estava ali 3, 4 anos fazendo entretenimento, então, o corporativo era algo novo. Então, nessa época também eu já estava me formando, né? Então, eu estava ali pronta para um novo desafio. Explodiu o ouvido do Gabi agora. Fiquei pensando, não, ela é nova no podcast. Não, Fê. Até botar ela no ar aqui, ó. Servindo a garrafinha dela. Não, e aí foi aí que a gente começou a trabalhar com corporativo. A gente começou a prospectar várias contas. E na pandemia, muitas empresas tiraram a gente. Gente, eu estava com a conta da iPlace Nacional. A gente recém tinha emplacado Globo, Exame. Então, a gente estava com uma super campanha. Quem me contratou na iPlace foi uma ex-colega da Zaleia, a Flávia. Então, e por mais que até eu conhecia um dos gestores da iPlace, o Andrei, que é um dos donos da iPlace, eu conheci na Save, porque ele ia muito na Save, de Portão. Uhum. Mas mesmo assim, eu sempre continuo querendo passar pelo processo normal de todo mundo. Fui lá com um PPTzinho embaixo do braço, com um carro alugado na Localiza. E fui lá em Dois Irmãos, apresentando meu PPT para toda a equipe de marketing, né? E o Quem Indica só ficou sabendo quando assinou o contrato lá com a minha empresa. Né? Isso aí na pandemia. Então, eu continuo com esse processo assim, de conquistar quem vai estar comigo ali no dia a dia, para que futuramente eu continue dando certo, né? Quem me contratou para um grande job também da Jorge Bicho foi a Carol da Azaleia. Então, a gente colocou o Jorge, que é uma marca de igrejinha, calçadista de igrejinha, que com 14 anos não me contrataram para ser telefonista, me contrataram na pandemia para contar a expansão dele de 90 lojas. Então, ali coloquei ele com um jornalista super conhecido de economia, de indústria calçadista, Fernando Scheller, que é um cara super difícil de conseguir uma pauta com ele. Coloquei o Jorge Bischoff numa entrevista com ele, de meia página no Estadão. Então, foi ali que a gente, na pandemia... 90 lojas é loja. É loja. Está indo para 120 agora, pelo que eu sei. Então, gente, são histórias que a gente constrói, né? Que, tipo, as pessoas falam, Eline, que legal o Jorge. Sim, mas eu conheço a Jorge Bischoff quando eu queria ser telefonista deles lá com 15 anos de idade, né? Então, é muito legal também que quando eu quis ser telefonista nessa outra empresa e trabalhei, a Usaflex também quis me contratar depois de volta como telefonista. Então, é sempre bom, assim, tu ter uma boa história verdadeira para contar, ter referências, porque o Quem Indica, ele é muito positivo para ti hoje, se tu vai pedir uma vaga ou se tu vai montar uma empresa.
Então, assim, quando eu fui lá para Ponta del Este prospectar um cliente, eu tinha certeza que eu ia conseguir, porque eu já estava com aquele domínio de saber produzir, de saber fazer um texto. Ou seja, eu ia me virar. E hoje com a internet, tu aprende tudo na internet, gente. Então, eu sou famosa na minha equipe lá por dizer, cara, primeiro pergunta para o Google, depois pergunta para mim. Porque antigamente, se eu tivesse o Google, gente... Ninguém segurava. Gente! Não, YouTube também, bata louco. YouTube é... YouTube! Como fazer qualquer coisa. É tudo no YouTube. E eu aprendi a fazer release olhando texto na internet. Eu olhava as reportagens e dizia, olha só essas palavras. Porque é a mesma coisa quando você vai lendo livros, você adquire novas palavras. Então, na internet é isso. Você adquire novas palavras e você vê que adquiriu elas quando escreve. Perfeito. Exatamente. Eline, agora que a gente chegou aonde tu tá, o que tu enxerga do mercado pra frente, assim, do teu mercado em específico? O que tu vê, assim, agora a gente tem essa pancadaria, que é a eleição, Copa do Mundo e não sei o quê, que traz dificuldades, né, de botar as coisas pra aparecer, mas, assim, não tão focado na polarização política, mas sim nessas dificuldades das pessoas se entenderem. De comunicação. De comunicação, realmente de as pessoas ouvirem. Né? Como é que tu lida com isso para botar para... Paloma abriu uma empresa nova. Como é que tu vai se comunicar com esse público novo? Como é que está sendo isso para vocês? Como é que é se adaptar? Assim, como a gente faz, né? Não entregando o jogo para minha concorrência, que com certeza vai estar aqui me escutando. Olá, gente. Vou contar só um pouquinho. Não esquece de dar o like, se inscrever no canal, pelo menos isso, né, gente? Nos ajuda aí. Não precisa nem falar, eu sou concorrente. Só curte ali, entendeu? Ocultos, não vai contar. Vai contar. A Aline entregou todos os segredos. Título, tá pronto. Isso aí, o corte tá pronto. Então, a pandemia deu uma ótima oportunidade para a gente, porque a gente já tinha se posicionado já nesse mercado corporativo, de startup, de inovação, economia criativa, foi de fazer a gestão de crise. Porque a gente gostava disso, mas não sabia como fazer, né? E na pandemia, a primeira gestão de crise que a gente fez foi qual? Do entretenimento. Então, foi ali que eu coloquei vários coleguinhas todos juntos para me ouvir pela primeira vez na vida. Então, ali que eu gostei vamos também investir em gestão de crise. E foi ali que nos impulsionou muito, assim, me deu verba para eu poder ir para Nova York. Uhum. E eu pensei, gente, vou para Nova York, porque se eu ficar aqui nessa pandemia, eu vou ficar pensando na mesma sinergia de todo mundo. A concorrência aí tá para baixo, diminuiu. E quem tá bem, tá trabalhando quietinho. E se eu ficar aqui nessa mesma sintonia, eu vou estar entregando a mesma coisa para os clientes. Então, eu vou pegar referência gringa. Fala inglês? Não, Aline. Você tá indo para Nova York? Tô. Vou ficar lá um tempão. E é isso. Gente. Ficou lá quanto tempo? 4 meses. 4 meses. E tu aprendeu a falar inglês? Hi. Mas hoje com o Google Post cheio de ferramenta aí, né? Não tem muito. Pô, tá cheio de curso de inglês aí. Agora eu tô aí aprendendo. Eu tô fazendo até um bem legal, que é... de jornalismo de inglês para jornalistas na Universidade da Pensilvânia. Então, hoje a internet ela te proporciona vários cursos que tu não teria verba para estar lá presente, mas tu pode estar ali gratuitamente online, a gente estudando pra caramba. Hoje tu pode ser muito inteligente com a internet, se tu usar bem, né? Se usar bem a internet, gente, assim, ó... Eu tento explicar também que eu passei por esse processo. O desafio é tu organizar agora o teu tempo. Exato. Que é uma coisa muito importante falando nessa entrevista, que é o tempo. O tempo. As pessoas têm um valor, o tempo. E a seleção também de... Isso eu aprendi também com esses caras. Thiago Nigro, Paulo Marçal, Bruno Perini, blá, blá, blá. É quem tu segue. Uma vez algum deles, eu não lembro quem... Falou assim, cara, quando eu quero aprender... Eu lembrei até do seriado da Anitta, do documentário. A Anitta, quando eu quero aprender francês, eu vou lá e pego um francês durante 1 ano e meio, 2 anos, eu aprendo francês. Ela dá o jeito dela. Então, tem esse curso de inglês também, viu, gente? Muito bom pela Anitta. E eu acabei que eu entendi isso. Eu seguia lá 3.600 pessoas no Instagram. TikTok eu nem sei quanto, eu não controlo o TikTok ali. Mas hoje eu estou seguindo menos de 1.000 e é a melhor coisa que eu fiz... Porque é inevitável ir para a rede social. Inevitável. Eu tenho 40 anos e trabalho com entretenimento. Então eu mantenho algumas pessoas que são jovens, que eu mais ou menos sei quem é, e para ver onde elas estão indo. Ver o que está acontecendo, ver mais ou menos entender do mercado. Mas, sei lá, 70% é direcionado.
Então, tipo, eu quero aprender mais sobre gestão de pessoas. Assim, quem são os caras que falam, geram... E se tu procurar, tem gente que gera conteúdo todo dia de toda a matéria. Aí tu vai lá, eu sigo esses caras aqui. Aí tentei não, tô na academia, e na academia lá, por causa do meu filho também. Hernia de disco, tem 3 hernias de disco, cara, tem que aprender. E eu sou leigo total. Eu não entendo o que é carboidrato, o que é nosso aminoácido, eu não entendo nada desses negócios. E não entendo nada de exercício também. Comecei a seguir uns 10 caras, tamanho de umas portas. Mas o cara, um é médico, endocrinologista, o outro é não sei o quê, o outro é personal há 35 anos. Isso aquilo vai entrando na tua cabeça. Assim, a posição do exercício, a coluna não tem que ficar assim, isso aqui tu tem que fazer tantas refeições. Eu começo a entender mais ou menos aquilo que eu era totalmente leigo. Mas porque as horas que eu fico na internet, eu fico tentando consumir coisas que sejam relevantes e sejam construindo coisas para mim. É difícil? Claro que é. Porque, vou parar de seguir minha tia, vou parar de seguir o fulano. Não é, meu. Ou tu tem que servir para alguma coisa. Ou tu tá me gerando conteúdo onde eu vou aprender, ou tu tá me trazendo informação, que são essas galeras que circulam nas baladas, que estão por aí andando, e eu tô vendo onde é que estão indo. Então eu fiz isso e para mim funcionou muito. Muito, sim, muito mesmo. Eu conheço o TikTok de 2016, se chamava Musical Eli antes, né? É ali, né? Musical Eli. É. A minha filha usava, por isso que eu sei. Então eu sempre usei, assim, como a Aline Vieser já era minha amiga, a filha dela era nova, então eu ficava perguntando pra ela o que ela tá acessando. Eu faço muito isso. Né? Os jovens do barulho. Agora que as gurias estão botando aí o Visco, né? Mas, cara, eu tô no Visco há muito tempo, porque como tu tá atualizando o mailing, né? Antigamente era Soldstar. Depois eu fui vendo a internet e ali, gente, o meu trabalho que eu fazia no Soldstar, eu tava no Instagram ali o tempo inteiro. Eu não conhecia, mas eu sabia a história todinha das pessoas. Sabia quem era quem se dava com quem não se dava com aquela pessoa, né? E assim eu fui indo e fazendo meu mailing todinho ali. Todinho. Que aliás é um trabalho que tu faz bastante, né? Stalkeio todo mundo. Eventos e tal. Eu sou assessora de imprensa e stalkeadora profissional. Nas horas vagas, eu sou stalkeadora. Sou stalkeadora, gente. Aline, é isso, é um network que tu vai fazendo, né? E Nova York me trouxe isso. Por que eu fui pra lá? Porque, gente, vou ficar aqui, vou ficar fazendo a mesma coisa que todo mundo. E pra ir pra Nova York, eu tinha uma boa equipe pra estar aqui me cobrindo. E eu pensei, gente, eu vou agora que as reuniões são online e vou ficar mais um tempo. E foi lá. E aí eu comecei a ver, assim, falar sobre tendências de restaurantes. Tipo, uma das tendências que usaram lá foi o próprio 300 que botou um deck. Depois que eu mostrei restaurantes de luxo lá em Nova York fazendo decks. Né, decks customizados, não só aqueles deckzinhos com arquibancada, mas aqueles que tu bota grama sintética, que tu bota uma banheira de espumante. Então, ou seja, e era um projeto chamado Portas Abertas de Nova York, que era uma solução que eles criaram para botar as pessoas dentro do restaurante, mas do lado de fora. Sim. Para dentro, sim. mas do lado de fora. Né? Então eu fui lá para buscar isso. Eu pensei, gente, é essas pessoas que eu tenho que seguir, porque é para fazer diferente. Então, se lá em 2016 eu já estava seguindo o TikTok, que não era TikTok ainda, então, tipo, agora estagnou a pandemia, eu preciso saber, preciso fazer diferente. Né? E eu vi que a nossa diferenciação estava em fazer press kits diferentes. Nossos press kits, assim, eu tenho esse, como é que se diz? Esse mérito junto com a minha equipe, da gente sempre pensar, o meu press kit mais legal, que mais surgiu hoje, foi contigo. O desafio era... Aline, temos só R$10 para fazer o press kit. E eu, R$10, Boca? Sim, R$10. Eu, cara, o que eu vou fazer? Peguei uma referência que eu já tinha há muito tempo. A gente criou um crachá, escreveu desorganizador e botou a foto de todo mundo. Fizemos 200 crachás com uma cordinha personalizada, com a foto da pessoa. Então, tu imagina, eu lá com Excel, com a minha equipe, botando aí, ao invés de botar o nome, eu queria uma coisa digital, né? Então, eu não botava o nome da pessoa no crachá, era o arroba dela, a foto dela e escrito embaixo, desorganizador. Cara, press kit de R$10. Fechou R$10. A cordinha foi 6 e a impressão foi lá, R$2. Foi o press kit mais legal que a gente já fez. E de uma referência que eu peguei, sei lá, do Nordeste, de uma agência que tinha feito um Réveillon lá. E que eu sempre guardo as coisas, assim, que eu acho legal, que eu posso, de repente, fazer, né, pro meu cliente. E olha só que legal, tinha que te contar isso. Foi o desafio mais bacana que a gente teve. E a gente tinha que levar muitas pessoas, assim, legais, diferentes, botar elas no mesmo lugar, que não era o VIP, sim, o front stage.
E foi um super de um evento. Até hoje o Tinga fala desse evento. Que Que irado. legal. Até hoje ele fala. Que ele disse que o melhor VIP que ele foi, que era de frente pro palco, numa mesa que tinha, sem produção nenhuma, eram uns bretes, e tinha umas mesas ali, e tinha um crachá de desorganizador. Porque, cara, o VIP é isso, né? Ele chega no horário errado, ele chega... Foi na praia esse evento, foi muito legal. E aí o VIP, ele é isso, ele chega no horário errado, ele pede o ingresso no dia da festa. Então, assim, foi uma ação que não teve uma pessoa que não postou. Todos postaram aquele crachá de desorganizador, porque se reconheceram. Era ali. verdade. Aline, a gente chegando no final aqui, e eu, como eu te falei no começo, lá, nosso intuito é sempre mandar uma mensagem, e a tua história é uma puta mensagem já. Sim, quem olha o meu Instagram ali acha que eu sou uma rica. Sou uma rica de uma pessoa hoje. Fácil de lidar, de conversar de vez em quando. Ah, mas o Instagram é isso, né? As redes sociais são isso, né? Cada um a gente põe ali as coisas boas, compartilha algumas que deram mais ou menos errado, mas a vida real mesmo tá só na vida real, né? Poucas pessoas a gente vai botar lá a tristeza lá. Mas pra quem tá nos vendo, assim, independente da idade, o que que tu... Quem viu todo o episódio e prestou atenção, tem algumas algumas palavras-chave aí. Mas, tipo assim, eu acredito nisso, eu cresci por isso e fiz isso. O que que tu tem pra dizer? Eu acredito que para quem tá começando aí na área de comunicação, aceita fazer qualquer coisa, gente. Qualquer coisa. Tu pode ser a pessoa que vai fazer o café, mas faça um café bem feito. Faça o melhor café da agência. Porque você tem que ter humildade para aprender. Porque você ganha essa autoridade quando você sabe fazer. Para aprender, você tem que ter humildade. E muita humildade. Xinga mentalmente, mas não abre a boca. Mas pode xingar mentalmente, Nem porque por não e-mail, guarda. né? Nem por e-mail. Nem por e-mail. Porque é isso, sabe? Você tem que ter humildade para aprender. E assim, quando você aprende, você começa a dominar. Por exemplo, uma coisa que eu não contei aqui, que tu passou por isso, tipo... Eu sofri um bullying numa agência, na penúltima agência que eu tava. Por quê? Porque eu não tinha mestrado. E a minha colega era atendimento e ela tinha mestrado, estava começando o pós-doutorado. Só que assim, ela não ia em nenhum cliente sozinha, porque ela não conseguia fechar, não conseguia apresentar a campanha, não conseguia dizer quanto que custava aquela campanha. Eu não era a guria do mestrado, mas eu era a guria dos números. O financeiro olhava para mim e dizia quanto que a gente fechou o mês. Então, assim, eu acho que é muito importante tu ser destaque naquilo que tu sabe fazer, sabe? Então, isso eu aprendi. Só tenha muita humildade e faça as coisas que sem prejudicar nenhum concorrente, mas faça algo em cima do teu conhecimento, por exemplo. Todos os clientes que me contrataram, eu nunca usei nenhum cliente para me aparecer, por exemplo. Nunca. Eu fui, agora, o último ano, eu fui me aparecer com os artigos que eu fiz, que eu mesma fiz, que não foi a minha equipe que fez. Eu mesmo que fiz. O orgulho é maior quando tu vê algo na mídia que foi tu que fez. Então, assim, a minha ideia de ir para Nova York foi exatamente isso. Eu queria ter um conhecimento sobre tendências, né? Eu queria ser conhecida agora por ser ter referência em comunicação e tudo mais, mas em cima do meu conhecimento que eu adquiri e não me aparecer em cima de um crédito que é do meu cliente. Perfeito. Perfeito. Eu tenho uma dúvida também. O que tu diria para aquela menina que colou tantas solas de sapato durante 1 ano e meio? Hoje, vendo onde tu chegou, né? E tudo que tu conquistou. Tipo... que passasse um alquinho, porque os cabelos estavam sempre com cola, viu, gente? Mas com cola, mas eu tava com um batonzinho alinhado, mas o cabelo tava sempre com cola, que eu esquecia, né? Enfim. Mas eu acho que é isso, sabe? Mesmo que tu não saiba o que tu tá fazendo, faz alguma coisa, porque é fazendo algo que tu vai entender o todo, assim. Eu não sabia a diferença de um escritório ou de trabalhar numa produção, mas trabalhando na produção eu entendi o que era trabalhar no escritório, né? Trabalhando no escritório eu entendi também o que eu queria ser na vida, o que eu queria fazer, né? Legal. Então tá, gente. Aline, de novo, muito obrigado. Obrigada. Por ter vindo compartilhar a tua história aqui com a gente. Tenho certeza que vai servir de motivação aí e pra galera ver que, como tu bem disse, né? Quem olha o Instagram agora acha que
Somos ricos, maravilhosos e que a vida nos presenteou com tudo. Com certeza nos deu vários presentes nas escolhas, só que depende de muito esforço, muito trabalho, muita determinação. Então, primeiro, parabéns pela história. Mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo aqui com a gente. Obrigada, muito obrigada mesmo, gente. Fiquei bem feliz de vir aqui contar e é muito difícil para mim estar aqui no microfone. Eu sou aquela pessoa, sou uma pessoa melhor quando estou ali orientando. Estar aqui é um grande desafio para mim estar aqui no microfone falando. Tuas redes sociais, Aline. Quem quiser achar a empresa ou te seguir. É @AlineZanck_. Bem fácil. Viu, Rafa? E a Zepress? @Zepress Brasil. Então tá. A Anne vai colocar os arrobas pra nós aqui. Paloma Mônica, um beijo especial pra alguém? Ai, não, eu queria agradecer também pela história e por toda a tua coragem aí. Com certeza vai servir de motivacional pra muita gente. Realmente, todas as tuas tomadas de decisão são baseadas em coragem. Então, boa Em sorte erros e também. acertos e muita coragem e muita humildade. E é isso, um beijo pro Mal. Porque, né? É isso. É sobre. O Mal é o marido. E ela passou alguns episódios sem mandar beijo no final. E aí ela foi chamar a atenção em casa. E ela já aceitou que é marido agora, não tem mais a correção. Não tem mais briga. Você tá morando junto, já era, né? Acabou, né? Exato. E tu, o Gabi.rec? Me dei por vencida, pessoal. E eu, meu arroba é vai lá no canal, te inscreve, por favor, curte, comenta, a gente tá numa campanha ali. Vou até trocar pra tua câmera ali, ó. Agora nós vamos... A gente tá numa campanha aí, nos últimos 28 dias eu olhei ali, a gente ganhou, sei lá, uns 80 e poucos inscritos. Mas nosso número é 1000, então a gente vai aproveitar a Aline hoje pra pedir os 1000 inscritos pra gente. Cara dela. É isso aí, pessoal. Acessem lá o canal, dê a curtidinha. E se não der certo, quando eu vou postar, eu vou impulsionar isso aqui, patrocinar com bastante grana. Olha, viu? Por isso que É eu vou isso aí. falar com gente rica. É isso. Fazer com bastante grana. Todas as tuas redes sociais, Gabi. É @ogabi.rec, @AniBianchi, que é quem edita esse podcast, e Gabriel Souza Filmes, nossa empresa de casamentos. E o nosso Ouviu? queridão aqui do Making Off. E ele já trocou ou não já trocou? E aí, Né? quem nos acompanha que sabe que nós temos uma saga. Passa o microfone Ali. pra ele ali. Passa pra ele ali. Cara, vou passar porque tem que traduzir, né? Isso aqui. Te abaixa pra tu aparecer, meu querido. Vai Abaixa. da alturinha da Paloma ali. Vai. Aí, aparece. isso. Isso. Gente, Naquela câmera lá, ó. Não, olha essa camisa. Só merece o arroba. Pra tu ver que não tá barato fazer esse podcast aqui. E olha a câmera, então. E a câmera? gente, vai dar certo. Não, Vai dar certo. a gente vai ganhar vai. assistência. Vai. Quando vir os nomes que a galera sugerir, eu vou trocar. Tá. Eu já tô na mente. Precisamos de uma campanha urgente. Ah, tu que ficou nesse episódio até agora. A gente vai botar Manda- 3 manda atual, opções manda atual. ali. O Instagram atual. Cara, o meu é Rafa Filme. O meu nome é com PH. Filme com M mudo. E é isso Então, aí. assim, todo arroba que a gente tem que explicar muito já tá atrasado. O Rafa faz todos os nossos making off, todos aqueles cortezinhos que tu vê aí por trás. É esse rapaz que nos proporciona. E tem nos dado muito resultado. Muito obrigado, Rafa, por estar aqui com a gente sempre. Gente, muito obrigado. Mais um podcast gravado. Um beijo do gordo. E não terminou ainda, porque nós temos Canto Bar ainda. Olhou bem sério falando baixo. Tem comida. Lá tem bastante Comida comida. não sei, mas bebida... Beijo, gente.